É possível cravar que o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, desistiu de vender André para o Milan, também por causa do técnico Dorival Júnior. O treinador campeão da Copa do Brasil no ano passado e da Supercopa do Brasil desse ano tem dado sinais de descontentamento com o departamento de futebol e em especial com a diretoria, por conta de uma série de decisões tomadas. Tudo começa lá atrás, quando o Dorival é contratado e a promessa de 4 reforços não é cumprida. Isso foi mal digerido pelo treinador, que acabou ficando um pouquinho mais quieto no fim do ano passado, porque correu enorme risco de demissão. Ele só se salvou da dispensa após o título da Copa do Brasil. Nesse ano, maior, grande, por conta dos 2 títulos conquistados recentemente, o Dorival se sentiu confortável para fazer uma série de exigências. Ele ficou muito, mas muito incomodado com o fato de o Alisson não ter sido contratado. O Alisson era o jogador pretendido pelo Dorival e não o Alan, contratado junto ao Flamengo. O episódio do André só reforçou toda a chateação do técnico, que ainda cobra mais 3 ou 4 reforços até o fim da janela de transferências. A janela se encerra na teoria nessa terça-feira, mas na prática teremos a possibilidade de clubes contratando atletas que disputaram o estadual até 27 de março. Você deve ter ouvido ou lido sobre a declaração forte do Dorival depois da eliminação do Corinthians para o Novo Horizontino no último sábado. Ele deixou bem claro que vender o André seria um enorme equívoco e que ele havia deixado isso bem claro para o presidente Osmar Stabile. O Stabile recuou, desistiu do negócio, como eu contei com exclusividade nas minhas redes sociais e também aqui no YouTube. O grande ponto é que o Milan assegura que só faltava a assinatura do presidente do Corinthians. Todo o restante já estava fechado, inclusive com o aval do próprio presidente. O Milan não descarta ir à FIFA para tentar a confirmação da venda do André. Vai haver uma nova reunião nessa segunda-feira para ver se o Milan melhora um pouco a proposta ou se o Corinthians é forçado a negociar o atleta pelas condições já combinadas de 15 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em bônus. Só para completar mais alguns bastidores, o Milan se defende afirmando que tem 32 e-mails trocados com dirigentes do Corinthians até a confirmação do negócio. E entre as assinaturas nesse contrato, há também a assinatura de um diretor jurídico do Corinthians, o que confirmaria que o negócio estava selado. E você, o que pensa dessa história? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Hora de informação importante: Luiz Henrique, atacante da seleção brasileira e ex-jogador do Botafogo, deve ser negociado pelo Zenit na metade do ano. A verdade é que o investimento de 33 milhões de euros feito pelo Zenit para a compra do atleta junto ao Botafogo até aqui não se justificou. Não dá para dizer que o Luiz Henrique está brilhando por lá. Pelo contrário, são 18 jogos, 3 gols e 2 assistências. Um detalhe importante: os 2 gols, 2 dos 3 gols marcados foram nas 2 últimas partidas, uma delas em que ele sai do banco de reservas. O Luiz Henrique, na penúltima partida do Zenit, faz o gol e acaba sendo substituído no início do segundo tempo. Ele começa o último jogo na condição de reserva, entra no finalzinho para marcar o gol da vitória contra o Baltica. A chegada, por exemplo, de John, contratado do Red Bull Bragantino, diminuiu um pouquinho do espaço do Luiz Henrique. E hoje, os principais brasileiros do time são o Wendel, que já foi pretendido por vários clubes brasileiros, entre eles Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, o John, que acabou de ser contratado, e em especial o Pedrinho, jogador formado na base do Corinthians. Não confunda o Pedrinho que jogou no Atlético. Me refiro ao Pedro, que foi negociado com o Zenit naquela transferência que trouxe o Yuri Alberto para o Parque São Jorge. Importante registrar que são vários os brasileiros que atuam no Zenit. Nessa última partida contra o Baltica que eu citei, foram 7 brasileiros em campo, 6 titulares e o Luiz Henrique quem entrou no decorrer da partida. A tendência é que o Luiz Henrique e o Nino sejam vendidos na metade do ano, mas não esperem por fáceis negociações ou por valores baixos. O Zenit costuma dificultar até transferências de atletas em baixa, como foi o caso do Gerson para o Cruzeiro. Hora de falar sobre o sábado bastante ruim pro torcedor corintiano. Primeiro, pela eliminação do time no Campeonato Paulista. O sonho do bicampeonato foi pro espaço, depois da derrota por 1-0 para o Novo Horizontino, o gol marcado pelo Mike já na reta final do jogo. Outra partida abaixo do nível do Corinthians, que não tem se comportado bem.
exceção ao ótimo jogo contra o Flamengo na Supercopa do Brasil, foi um Corinthians que acabou empurrando o Campeonato Paulista com a barriga. Passou pela Portuguesa, por exemplo, nos pênaltis, com direito a um gol no finalzinho, senão teria sido eliminado no Canindé. Contra o Novo Horizontino, nunca conseguiu ser melhor do que seu adversário e acaba caindo nas semifinais. Mas o final de semana não foi marcado apenas por essa má notícia. Corinthians encaminhou a venda de André para o Milan, como eu já havia contado para vocês no vídeo da manhã desse sábado. O André tem tratativas fechadas com o Milan e só aguarda pela assinatura do contrato feita pelo presidente Osmar Stabile. Negócio de 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Esses bônus estão atrelados a jogar pelo menos 20 partidas com 45 minutos enquanto for atleta do Corinthians. O negócio com o Milan é sacramentado agora, mas ele só se transfere na metade do ano, até porque a janela do futebol italiano está fechada. Com 17 milhões de euros, o Corinthians fica com a sua parte com 103 milhões de reais. Isso porque vale a lembrança de que o André é dono de 30% dos direitos econômicos e está abrindo a mão. Dorival Júnior foi quem não gostou absolutamente nada da venda do André. Dá uma olhada nas frases do técnico depois da eliminação para o Novo Horizontino. Você vende o André a 3 dias do fim da janela e contrata quem? Ou você acha que vamos encontrar um novo André no terrão? Não temos. Ele precisa ficar aqui e amadurecer para dar retorno técnico ao Corinthians. Eu não quero vir aqui, não quero vir para cá para a todo momento refazer equipes. Vim aqui para ganhar títulos. E aí o Dorival completa: nós queremos o retorno técnico ou financeiro? Se for apenas o financeiro, eu não faço parte desse processo, não quero perder ninguém durante a temporada. Fiquei com a impressão, com essa penúltima frase, de que eu não faço parte desse processo, de que o Dorival está até ameaçando deixar o Corinthians caso André seja negociado. E você, o que pensa sobre tudo isso? Eliminação para o Novo Horizontino, venda do André, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, que informou a Justiça de São Paulo que possui mais de 700 milhões de reais em perdas prováveis em ações judiciais que tramitam contra o clube. 700 milhões é quanto o Corinthians imagina que vai perder em ações que já foram abertas contra o Corinthians. 300 milhões em comissões a empresários. Só para você entender, todo atleta que o Corinthians compra gera uma comissão, um prêmio, para que o empresário possa ter feito o negócio. E a bolada alvinegra é de 300 milhões de reais. São mais 300 milhões em ações com órgãos públicos e outros 40 milhões em disputa com ex-jogadores. O Corinthians entende que dificilmente vai conseguir se livrar dessas cobranças, até porque, de fato, está devendo dinheiro para esses jogadores. Bora falar sobre o Corinthians. Mateuzinho foi alvo de 2 propostas do exterior, uma delas da Premier League. Corinthians confirmou os interesses, mas assegurou que não vende o lateral direito, que havia sido comprado do Flamengo 2 temporadas atrás, negócio na oportunidade de 21 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. Mateuzinho também não faz força para deixar o timão. Ele é corintiano assumido e está super satisfeito com sua atual realidade. Na semana passada, por exemplo, foi do Mateuzinho passe para o Vitinho, que garantiu a presença do Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. O time perdia para a Portuguesa por 1-0, 48 do segundo tempo, o jogo tinha apenas mais 3 minutos. O Mateuzinho dá uma fatiada da direita, o Vitinho se aproveita da falha do lateral, corta para dentro e faz o golaço do empate. Na decisão por pênaltis deu o Corinthians. Dá para dizer que o Mateuzinho conseguiu superar todas as desconfianças, contrato até dezembro de 28. Mas, apesar de estar convencido de que o melhor para ele é ficar, o Mateuzinho cobra um reajuste salarial, até porque seus 250 mil reais mensais ficaram defasados diante de seu tamanho e também de salários bem mais altos. Estava contando, por exemplo, que o Labiati, jogador contratado com desconfiança, apenas por conta da indicação do Memphis Depay, chega para ganhar 400 mil mensais. Também informei que Lingard, atacante inglês, recém-contratado, o anúncio ainda nem aconteceu, terá direito a 605 mil reais mensais livres de impostos. O custo dele vai para mais de 900 mil por mês. Até por isso, Mateuzinho se entende no direito de exigir um reajuste salarial e ele deve vir muito em breve. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.